Hoje nós vamos falar sobre cannabis e gestação. Quais são os riscos? Fato é que o uso da cannabis durante a gravidez é um tema muito controverso e ainda estudado. Além disso, hoje nós também vamos falar sobre interação de óleos à base de cannabis com anticoncepcionais. Por isso, para falar sobre esse assunto com muita propriedade e experiência, nós convidamos a doutora Renata Areosa, médica anestesiologista, parceira do portal Cannabis e Saúde, que há algum tempo começou o tratamento com óleo de canabidiol para dores crônicas. Mas assim que ela descobriu que estava grávida novamente, ela resolveu descontinuar o uso temporariamente. Bom, então agora a doutora Renata vai compartilhar a sua experiência e quais são as principais atualizações em relação ao uso de cannabis durante a gestação. Tudo bom, doutora? Bom dia, Denise, tudo bom, querida? É um prazer a gente estar conversando mais uma vez sobre um assunto tão pertinente, né? Então, um pouquinho do relato do meu caso, eu sou médica, anestesista. Em função das minhas dores crônicas, das hérnias discais, tenho hérnia cervical e hérnia lombosacra, fazia uso de medicações a longo prazo, anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares, e quando eu comecei meus estudos com o canabidiol, eu vi a ação deste tratamento para a patologia que eu sofria. Então, eu consegui fazer um desmame dessas outras medicações, que também são deletérias a longo prazo, e passei a usar um óleo full espectro com vários benefícios, muita melhora das minhas crises de lombociatalgia, de cervicalgia, até precisando tomar cada vez menos essas medicações de resgate. Só que o que aconteceu? Veio aí nesse meio tempo um bebê, né? E eu prontamente optei por descontinuar, né, o meu tratamento com óleo de cannabis. Por quê? Porque mesmo controverso esse assunto, principalmente pela questão da não legalização da maconha, da proibição, do preconceito, a gente não tem um leque muito grande de estudos, né? Associado ao fato que os comitês de ética dificilmente autorizam estudos em gestantes, pelo risco tanto na evolução da gravidez quanto no desenvolvimento fetal. Então, a gente tem essas duas questões, né? A dificuldade da gente ter estudos com maconha, com a cannabis, e a dificuldade de aprovação de estudos durante a gestação. Somado a isso, nós temos um N muito pequeno de estudos, né? Referenciados, de bons estudos, de boas publicações científicas, até que o ano passado, o JAMA, que é um jornal americano muito bem referenciado de medicina, ele fez uma meta-análise, publicou uma meta-análise com 16 trabalhos científicos, uma revisão, então mostrando os efeitos da cannabis, do uso da cannabis na gestação e nesse desenvolvimento fetal. E aí, o que esse estudo nos mostrou? Nos mostrou um aumento de 38% de chance desse bebê precisar de uma unidade de terapia intensiva após o parto, um risco dobrado do neném nascer com baixo peso. O que é isso? É um bebê nascer com menos de 2,5 quilos, tá certo? Uma diminuição do perímetro cefálico, que é uma medida que a gente faz para medir a circunferência da cabeça, para ver como é que está o tamanho desse cérebro, parte de neurodesenvolvimento, e a gente viu uma diminuição desse perímetro, então, ou seja, afeta a questão de neurodesenvolvimento, e um aumento de 28% de parto prematuro, que é antes das 37 semanas. Tá? Eles também avaliaram nessa revisão o APGAR. O APGAR são várias avaliações que a gente faz no primeiro minuto e no quinto minuto após o nascimento do bebê, e no primeiro minuto teve uma piora daquelas crianças que foram expostas à maconha. Já no quinto minuto eles se equipararam, os bebês se recuperaram e tiveram notas parecidas às crianças que não foram expostas, mas no primeiro minuto a gente teve piora desses resultados, né? E o que a gente tem hoje em dia de prevalência? Prevalência em publicação de gestantes usando maconha é de 2 a 5%, perdão. Mas a gente sabe que esse valor não é real.
que nas periferias, ou quando a gente está na maternidade, que sim, quando as mães contam que realmente mantiveram o uso da maconha durante a gestação, a gente tem dados maiores, de até 30% das gestantes usando, mantendo o uso durante a gestação. E isso a gente não tem como recomendar, porque o que a gente tem de evidência até hoje é que sim, pode afetar tanto no decorrer da gravidez, para aquela gravidez pode ter alguma complicação, como também para esse feto que está desenvolvendo. Por quê? Porque passa tanto a maconha fumada quanto o óleo de cannabis, ele passa pela placenta e essa substância, esses canabinoides, chegam na circulação sanguínea do bebê. Então, sim, eles vão afetar esse bebê de alguma forma. Então é por uma questão de segurança também, né? Além do que existe já de estudo, é uma questão de segurança, doutora. Com certeza, até porque a gente tem um leque muito pequeno de medicações liberadas para uso durante a gravidez, porque realmente a grande maioria das medicações, das drogas, elas são deletérias para esse bebê. Então, a gente sempre evita ao máximo tomar medicações durante a gravidez, né? Para a gente não estar prejudicando o desenvolvimento desse feto. Sim. Doutora, e como acontece a interação medicamentosa com um anticoncepcional? Que também foi uma experiência da doutora, né? Sim, eu não, a gente acredita que possa ter sido dos fatores de uma gravidez não planejada que aconteceu comigo, não era o momento que a gente estava planejando ter um segundo filho, mas a gente sabe que tanto a interação do CBD quanto do THC podem sim, que a gente tem de evidências, que pode diminuir o efeito do anticoncepcional. Então, sempre que a gente, como médico, a gente vai prescrever um tratamento com canabinoides para uma mulher em idade fértil, a gente deve se atentar a isso, orientar essa pessoa que ela sim pode estar diminuindo o efeito do anticoncepcional dela e que ela precisa dobrar a proteção, né? Para, se ela não quer uma gravidez naquele momento, para ela estar dobrando, se cuidando mais e evitando aí que venha uma gravidez não planejada nesse momento de vida que a mulher não tá se planejando. Muito bom, doutora. Olha, agora escutando, eu já tive ideia da próxima entrevista contigo, próxima pauta, sobre fertilidade e cannabis, porque se tem esse potencial também para mulheres que estão buscando, né, engravidar, também pode ser por aí. Vamos pesquisar os estudos e o que que tem de mais inovador. Doutora, muito obrigada pelo teu tempo, por compartilhar a tua experiência de vida e também todo esse conhecimento em relação à medicina endocannabinoide. Imagina, Denise, um prazer, querida, obrigada e até a próxima. Já gostei da nossa próxima pauta.